Que erro grotesco do Ranieri. O Ranieri destruiu a tática do Corinthians nessa noite contra o Grêmio. Fique até o final do vídeo então para a gente debater um pouquinho sobre esse empate do Corinthians contra o Grêmio na Neoquímica Arena pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Bora para a vinheta e na sequência vamos analisar juntos esse jogo entre Corinthians 0 e Grêmio 0. Bora para a vinheta. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fiel torcedor, infelizmente o Corinthians não consegue vencer esse jogo. Jogou muito bem o time do Corinthians, na minha opinião. Jogou melhor que o Grêmio. No primeiro tempo até não jogou tanto assim, mas no segundo tempo o Corinthians, com um jogador a menos, por incrível que pareça, jogou melhor que o Grêmio. Teve mais domínio, teve mais a bola nos pés, né? Fez o gol, infelizmente por um centímetro pequenininho ali, acabou sendo impedimento, né? O garoto Giovani. E quando eu estava assistindo esse jogo, eu comentei na hora do jogo, eu falei assim, eu pensei e falei na hora do jogo que Giovani ia entrar e ia fazer o gol, né? E quase aconteceu, né? Se concretizou aí do Giovani fazer o gol do Corinthians, né? Infelizmente, impedimento, né? Não tenho que questionar isso aí, né? Não tem como você questionar o juiz sobre isso, né? E o Corinthians então acaba aí empatando esse jogo contra o Grêmio. É preocupante. Porém, o time do Corinthians foi muito superior ao Grêmio. E eu ainda acredito, Fiel, eu acredito que lá em Curitiba, na quarta-feira que vem, o Timão vai sim se classificar para as quartas de finais. Eu acredito, porque o Corinthians tem tido uma evolução, tem melhorado, tem jogado melhor as partidas, nessas últimas partidas, com o Ramon Dias e Emiliano dirigindo o Corinthians evoluiu muito. Se você pegar o Corinthians do Antônio Oliveira e pegar o Corinthians do Ramon Dias, é outro Corinthians, não tem nada a ver com o Corinthians anterior, né? Erros cometidos aí pelo técnico Ramon Dias, poucos erros, mas teve erros, né? Nós temos que abordar a respeito disso. Na minha opinião, entrar com Charles, acho que foi uma tentativa, né? Não tem como se dizer culpar também o técnico a entrada do Charles, mas não foi bem o Charles e foi uma prova de que o Charles não é para ser titular do Corinthians, né? Por enquanto não mostrou ainda esse futebol para ser titular do Corinthians, né? Não é um jogador que você realmente quer como titular no time do Corinthians. Então, na minha opinião, foi um dos erros aí do Ramon Dias, mas teve muito mais acerto do que erro, né? Se você pegar o histórico do jogo, você vai ver que o Corinthians teve muito mais acertos do que erros na partida, né? E o acerto, na minha opinião, foi a entrada do nosso querido Giovani no time do Corinthians. Giovani entrou bem, Fiel. Na minha opinião, tem que ser titular do Corinthians, porque o Yuri Alberto tá numa nhaca. Se você pegar o lance no primeiro tempo, o Yuri Alberto, ele não consegue chutar pro gol, cara, né? Se você pegar um lance no primeiro tempo, ele pega uma bola, ele não consegue chutar pro gol, ele chuta lá na bandeirinha. Então, quer dizer, o Yuri Alberto, cara, tem que ir pro banco de reserva urgentemente, né? Então, um grande acerto foi a entrada do Giovani no segundo tempo, já de cara. A entrada do Wesley também foi muito boa. O Wesley entrou, fez um movimento ali. Ainda falta muita coisa pro Wesley, a gente vê, né, que ainda falta a finalização. Às vezes o Wesley não consegue finalizar mais pro gol. E o Corinthians, então, ali acaba empatando esse jogo, né? E vamos falar um pouco do jogo, né? A estatística do jogo, né? O Corinthians teve 12 chutes, né, contra 10 do Grêmio. 2 chutes ao gol, desses 12 chutes que o Corinthians teve, 2 foram para o gol. E o Grêmio teve 4 chutes ao gol
dos 10 chutes que teve contra o Corinthians, né? O Corinthians teve uma posse de bola maior do que o Grêmio, com um jogador a menos, então tem que dar o parabéns para o Corinthians jogou bem mesmo com um jogador a menos. 54% de posse de bola do Corinthians contra 46% ali do Grêmio. Então, mesmo com um jogador a menos, praticamente todo o segundo tempo, o Corinthians foi superior ao Grêmio, né? Até no primeiro tempo, quando estava 11-11 ali, o Corinthians foi superior ao Grêmio no segundo tempo e teve muito mais posse de bola, teve 433 passes certos, né? Contra 383 do Grêmio. Então você vê que teve muito mais posse de bola, né? E passes de companheiro, né? Você vê que o Corinthians, o Ramon Dias agora, ele encurtou as linhas, né? Ele faz o jogador jogar mais perto um do outro, uma mudança que ajudou bastante o time do Corinthians ali, na minha opinião. Precisão de passes, o Corinthians teve um empate com o Grêmio aí também em 81% para o Corinthians, com 81% para o Grêmio. Teve 11 faltas, o Grêmio 12, tivemos então a expulsão do Ranieri e tivemos a expulsão também do jogador do Grêmio ali, e o Gustavo Nunes, né, que foi expulso, e o Ranieri também, que foi expulso no início do segundo tempo. E o Ranieri conseguiu estragar a tática do nosso querido Ramon Dias, né? Você vê que infantilidade do Ranieri fazer essa falta, né? Foi realmente assim incrível, né, o que o Ranieri fez cometer aquela falta. E rapaz, é inacreditável como que pode um jogador de futebol profissional fazer aquela falta que fez, né? Cara, é incrível, cara. Não tinha nem como contestar, não tinha nem como você dizer que o juiz errou nessa. A gente poderia ter essa sensação, não, o juiz aí já foi criticado mesmo. Antes de começar a partida tinha aquela polêmica do árbitro escolhido, e o Corinthians então não foi prejudicado, na minha opinião, tá? Foi muito bem aplicado o cartão vermelho para o Ranieri. Rapaz, uma entrada dessa não se faz. Não adianta se desculpar, chorar, dar tapa ali na parede, como ele saiu dando tapa em tudo ali, não adianta. Errou feio, estragou a tática do Corinthians. Na minha opinião, se o Corinthians tivesse com 11 ali, se não tivesse acontecido essa expulsão, o Corinthians ia ganhar tranquilamente esse jogo, na minha opinião. Aí você deixa no comentário a sua opinião. Então, o Corinthians se prejudica por causa do Ranieri, na minha opinião, e acaba então aí deixando o segundo jogo mais eletrizante, né? Nós vamos ter o segundo jogo agora na quarta-feira que vem, no mesmo horário, às 21h30. O jogo vai ser realizado no Couto Pereira, em Curitiba, né? E o Corinthians então precisando aí vencer esse jogo. Se empatar, vai para os pênaltis, né? Então tem que vencer, não pode empatar e nem perder. E eu acredito que o Corinthians vai se classificar sim. Não sei se você acredita. A gente tem que acreditar, a gente é corintiano. O corintiano tem que acreditar na vitória do Corinthians sempre, né? Mas eu acho que o Corinthians pode sim arrancar uma vitória lá em Curitiba, né? Tá tudo bem que vai ter a maioria do estádio de torcedor do Grêmio, porque o Grêmio tem o mando de campo, né? No caso, vai ter muito mais gremista do que corintiano no estádio, mas isso não importa. O importante é que o Corinthians entre focado para vencer esse jogo, né? Então, eu gostei muito do time do Corinthians nessa noite, mesmo não vencendo, né? Se não fosse, né, um centímetro ali, o Giovani tinha marcado o seu gol e tinha se consagrado ainda mais. E o Giovani, fiel, tem estrela. Se você perceber, o Giovani é um jogador que tem sim estrela e se destacou nesse jogo. Na minha opinião, 1000 vezes melhor que o Yuri Alberto no jogo, né? O Yuri Alberto, infelizmente, cara, não sei o que está acontecendo com esse jogador. Um jogador que ganha uma bala, que é badalado, é artilheiro do Corinthians, mas ultimamente está jogando muito, muito mal e merece até banco, na minha opinião, tá? Acho que o Yuri Alberto tinha que ir pro banco de reserva ali, porque não dá, cara. O Giovani mostrou aí que pode sim se tornar aí um titular do Corinthians nos próximos jogos e tudo mais, né? O Corinthians então aumenta a sua opção, né? Não entendi o porquê que o Honorado não entrou, né? Eu até no meio do jogo pedi, a gente torcendo ali, a gente dá o nosso espetáculo, pedindo por que o Honorado não entrou, né? A gente até tem que ver se esse cara não tá machucado, né? Não sei o que tá acontecendo que o Honorado não entra, né?
com o Antônio Oliveira era assim, aí com o Ramon Dias também está sendo. Não sei o que é que acontece com o Honorado. Também é outro jogador badalado, ganha um dos jogadores que mais bem pago aí do Corinthians. Infelizmente não entrou, não sei porquê, né? A gente não sabe o motivo do nosso querido Honorado entrar na partida. Vamos falar um pouquinho então de jogador para jogador. Hugo Souza, excelente, né? Hugo Souza realmente é um baita defesaço ali no primeiro tempo, né? Aquele lance do Grêmio, né? Do reflexo rápido, né? Ele espalmou errado, na minha opinião, mas conseguiu consertar ali, conseguiu salvar o Corinthians ali. Então o Hugo Souza jogou bem. Mateuzinho, por incrível que pareça, que sempre critiquei, jogou muito bem o Mateuzinho, um dos melhores jogadores em campo, o Mateuzinho, na minha opinião. Entrou o Fagner no lugar dele. Wagner totalmente fora de forma, né? Se você pegar o Wagner, parece que ele totalmente fora de forma, né? Se você pegar o Wagner, parece que ele já tá até aposentado, né? Parece um jogador aposentado dentro de campo, né, cara? Porque tá gordo, tá fora de forma, por isso que não é titular do Corinthians, né? Tá explicado, né? Porque que o Ramon Dias não coloca ele como titular. Não entrou bem, né? Temos ali o Félix Torres, o Félix Torres, até que enfim jogou bem o Félix Torres, né? André Ramalho, cara, é um baita de um zagueiro, joga muita bola. André Ramalho joga muita bola, né? Não tem como você dizer que o André Ramalho não jogou bem o André Ramalho. Hugo fez uma baita partida também. Ranieri, péssima partida do Ranieri, né? Mais uma vez o Ranieri jogando mal e fazendo cagada, né, cara? Mais uma vez naquele jogo contra o Atlético, muito bola, muito chutão, e agora contra o Grêmio aí fazer essa falta ridícula que fez, então muito mal o Ranieri, né? Aí nós temos ali o Rian, que entrou bem, mais uma vez o Rian jogando bem, tá? Mais uma vez o garoto aí mostrando um bom futebol, na minha opinião, né? E aí nós temos o Alex Santana, que pra mim foi o melhor jogador do Corinthians hoje, Alex Santana. Por quê? Porque ele flutuou no jogo inteiro. Aonde você via no campo, o Alex Santana tava ali, cara. O cara jogou muita bola. Pra mim foi o melhor jogador em campo do time do Corinthians, Alex Santana. Aí temos o Rodrigo Garro, não brilhou como em outros jogos, mas sempre ali batalhando, correndo, sempre ali lutando, né? O Rodrigo Garro, então jogou bem o Rodrigo Garro. Depois entrou o Wesley, entrou muito bem o Wesley também, entrou bem, incendiou o jogo. Giovani nem se fala, entrou muito bem também. E o Yuri Alberto, péssima, de novo, partida do Yuri Alberto, péssima partida também do Romero, tá? Não sei se você lembra do Romero em campo aí. Eu não lembro do Romero em campo, cara. Foi péssimo o Romero, cara. E merece banco também, na minha opinião, sabe? Porque não jogou nada o Romero. E ele é um jogador importante no Corinthians, né? Ele é um jogador importante, de vez em quando ele aparece, faz gol e tal, tem raça. Não tô desmerecendo o jogo dele, mas eu achei que ele não jogou bem, né? Achei que o Romero não jogou bem. E o Roberto nem se fala, né? Péssimo o Roberto. Então temos aí a entrada do Giovani no lugar do Roberto, que foi muito melhor do que o Roberto ali, né? Então foi esse o Corinthians. O Corinthians jogou muito bem. E agora é torcer, né, fiel, para que no jogo de volta o Timão consiga então aí a sua sonhada classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil. Comente aqui o que você achou do jogo, comente aqui o que você achou do time do Corinthians. Você concorda, discorda, também pode discordar, não tem problema não, a gente tem que debater, falar do Timão. E até o próximo vídeo então, fiel. E vai Corinthians! Obrigado, fiel. Vamos lá!